Existe um verso na Bíblia que quase ninguém menciona nos púlpitos. Não porque seja difícil de entender, mas porque ele desafia estruturas doutrinárias inteiras que sustentam tradições há séculos. Você está preparado para conhecer essa verdade? Quando abrimos as Escrituras Sagradas, muitas vezes somos guiados por interpretações já estabelecidas, por leituras que nos foram ensinadas desde a infância. Crescemos ouvindo sermões, participando de estudos bíblicos, cantando hinos que reforçam determinadas crenças. E não há nada de errado nisso. A tradição tem seu valor, a comunhão tem seu lugar. Mas e se eu te dissesse que existe um versículo que foi deixado de lado, justamente porque ele questiona o que muitos consideram inabalável? Estamos falando de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Deixe que as palavras de Jesus ecoem em seu coração, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Leia novamente. Deixe que cada palavra penetre fundo. Jesus não está apenas fazendo uma observação casual. Ele está denunciando algo gravíssimo. Ele está revelando que tradições humanas podem anular, podem invalidar a própria palavra de Deus. Pense no peso dessa afirmação. O próprio Cristo, o Verbo feito carne, aquele que é a palavra viva, está alertando os seus discípulos e os líderes religiosos de sua época sobre um perigo mortal. A tradição, quando colocada acima da revelação divina, tem o poder de esvaziar a verdade. Tem o poder de transformar a mensagem libertadora do Evangelho em um conjunto de regras que aprisionam ao invés de libertar. Quando olhamos para o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras, encontramos os fariseus e escribas confrontando os discípulos. Eles estavam indignados porque os seguidores de Jesus não lavavam as mãos antes de comer, conforme mandava a tradição dos anciãos. Note bem, não era um mandamento de Deus, era uma tradição, uma prática que havia sido estabelecida por homens e que, com o passar do tempo, ganhou status de lei divina. Jesus poderia ter simplesmente ignorado a crítica. Poderia ter dado uma resposta diplomática, mas ele fez o contrário. Ele foi direto ao coração da questão e expôs a hipocrisia que se escondia por trás daquela religiosidade exterior. Ele citou o profeta Isaías, dizendo que aquele povo o honrava com os lábios, mas o coração estava longe dele. E então veio a frase devastadora: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Você já parou para pensar quantas vezes, ao longo da história da igreja, tradições humanas foram elevadas ao mesmo nível da palavra de Deus? Quantas doutrinas foram construídas não sobre o firme fundamento das Escrituras, mas sobre interpretações que serviam a interesses específicos, a estruturas de poder, a sistemas de controle? Não estamos aqui para atacar denominações ou menosprezar a fé sincera de milhões de pessoas. Absolutamente não. Estamos aqui para fazer o que Jesus nos chamou a fazer: examinar tudo, reter o que é bom, buscar a verdade com coração honesto e mente aberta. Porque se o próprio Jesus alertou sobre o perigo de invalidar a palavra de Deus pela tradição, então esse alerta é para todos nós, em todas as épocas, em todos os lugares. Pense em quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Sempre foi assim. Nossos pais faziam assim. A igreja sempre ensinou dessa forma." E essas frases, por mais bem intencionadas que sejam, podem se tornar barreiras que nos impedem de enxergar o que Deus realmente está dizendo. Podem se tornar muros que bloqueiam a luz da verdade. Jesus não veio para preservar tradições. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele veio para revelar o coração do Pai. Ele veio para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da verdadeira adoração, da verdadeira comunhão com Deus. E se isso significava confrontar as estruturas religiosas mais respeitadas de sua época, ele não hesitou. O versículo de Marcos 7 e 13 não é apenas uma crítica pontual aos fariseus do primeiro século. É um princípio eterno. É um alerta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Porque a tendência de colocar tradição acima da revelação não morreu com os fariseus. Ela está viva. Ela está presente em cada geração que prefere a segurança do que já é conhecido ao risco de buscar a verdade mais profunda. Se você chegou até aqui,
é porque algo em seu coração ressoa com essa busca. Você não quer apenas repetir o que sempre foi dito. Você quer conhecer a verdade que liberta. E essa jornada não será fácil. Ela exigirá coragem. Exigirá que você questione até mesmo aquilo que parecia mais sólido. Mas lembre-se das palavras de Jesus em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco, porque o que você está prestes a descobrir nas próximas partes vai abrir seus olhos para verdades que estavam escondidas à vista de todos. Para compreendermos a profundidade do que Jesus estava revelando em Marcos 7:13, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural daquele momento. Os fariseus não eram simplesmente líderes religiosos. Eles eram os guardiões da fé, os intérpretes autorizados da lei, aqueles que dedicavam suas vidas inteiras ao estudo das Escrituras. E mesmo assim, Jesus os confrontou com uma verdade dolorosa. Eles haviam transformado a palavra viva de Deus em letra morta por causa de suas tradições. Vamos entender o que realmente estava acontecendo. A tradição dos anciãos, que os fariseus defendiam com tanto zelo, era um conjunto de interpretações e práticas que haviam sido desenvolvidas ao longo de gerações. Essas tradições não estavam escritas na Torá. Não faziam parte da lei que Deus entregou a Moisés no Sinai. Eram adições humanas, criadas com a intenção de proteger a lei, de construir uma cerca ao redor dos mandamentos, para que o povo não se aproximasse sequer da possibilidade de pecar. A intenção inicial pode até ter sido nobre, mas o resultado foi desastroso, porque o que começou como proteção se tornou prisão. O que deveria aproximar as pessoas de Deus acabou criando barreiras intransponíveis. E o pior de tudo é que essas tradições humanas começaram a ser ensinadas como se fossem a própria vontade de Deus. Jesus deu um exemplo específico que ilustra perfeitamente essa distorção. Ele falou sobre o Corbã. Essa palavra significa oferta dedicada a Deus. Os fariseus permitiam que alguém declarasse seus bens como Corbã, como algo dedicado a Deus. E com isso, essa pessoa ficava desobrigada de usar esses recursos para sustentar seus pais idosos. Você percebe a gravidade disso? Um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, estava sendo anulado por uma tradição que permitia às pessoas se esquivarem de sua responsabilidade básica. Em Marcos 7, versículos 11 e 12, Jesus expõe essa prática vergonhosa. Mas vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Isso não era interpretação, isso era manipulação. Era usar o nome de Deus para justificar a desobediência a um mandamento claro. Agora pense comigo. Se isso aconteceu com líderes tão dedicados ao estudo das Escrituras, tão zelosos pela religião, será que não pode acontecer conosco também? Será que não existem tradições em nossas comunidades de fé que, de alguma forma, estão colocando peso sobre os ombros das pessoas sem que Deus tenha ordenado isso? Ao longo da história do cristianismo, vimos isso acontecer repetidas vezes. Houve época em que traduzir a Bíblia para a língua do povo era considerado heresia. A tradição dizia que as Escrituras deveriam permanecer em latim, acessíveis apenas aos instruídos, aos clérigos. Mas homens corajosos como William Tyndale desafiaram essa tradição porque sabiam que a palavra de Deus pertence a todos. Tyndale pagou com a própria vida por isso, mas sua tradução libertou milhões. Houve época em que se ensinava que a salvação poderia ser comprada, que o perdão de Deus tinha um preço em moedas. A venda de indulgências era uma tradição que gerava riqueza para a instituição religiosa, mas que invalidava completamente a mensagem da graça. Foi preciso que Martinho Lutero pregasse suas 95 teses na porta da igreja para que essa verdade fosse restaurada. Efésios 2, 8 e 9 nos lembra claramente, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Houve época em que se ensinava que mulheres não poderiam aprender, não poderiam ensinar, não poderiam exercer dons espirituais.
Tradições culturais foram misturadas com interpretações bíblicas seletivas, criando estruturas de exclusão que não refletiam o coração de Deus. Jesus conversou com a mulher samaritana. Ele apareceu primeiro às mulheres após a ressurreição. Paulo trabalhou lado a lado com Priscila. O Espírito Santo foi derramado sobre filhos e filhas, como profetizou Joel. Estou compartilhando isso não para criar divisão, mas para ilustrar um padrão que se repete. Em cada geração, tradições humanas tentam se sobrepor à revelação divina. E em cada geração, Deus levanta vozes que chamam o povo de volta à verdade simples e poderosa das Escrituras. O versículo de Marcos 7:13 é um convite para que façamos um exame honesto, um convite para que perguntemos a nós mesmos: o que estou seguindo? É a palavra de Deus ou é a tradição dos homens? E essa pergunta não deve ser feita com arrogância, como se estivéssemos acima de todos os outros. Deve ser feita com humildade, reconhecendo que todos nós somos suscetíveis a esse erro. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 8, nos alerta: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja que Paulo coloca a tradição humana em oposição a Cristo. Não podemos servir a ambos. A questão central não é se devemos ou não ter tradições. Toda comunidade tem suas práticas, seus costumes, suas formas de expressão. A questão é se essas tradições estão alinhadas com as Escrituras ou se estão contradizendo a palavra de Deus. A questão é se estamos dispostos a abandonar uma tradição quando descobrimos que ela não tem fundamento bíblico. Isso requer coragem, porque muitas vezes as tradições estão profundamente enraizadas em nossa identidade. Elas nos dão senso de pertencimento, de continuidade com aqueles que vieram antes de nós. Questionar uma tradição pode parecer questionar nossa própria história, nossa própria família espiritual. Mas se Jesus nos chamou para isso, então precisamos confiar que Ele nos dará a graça necessária para caminhar nessa jornada. Quando começamos a entender o que Jesus estava denunciando, uma pergunta inevitável surge em nossos corações. Como podemos discernir entre o que é verdadeiramente bíblico e o que é apenas tradição humana? Como podemos ter certeza de que não estamos, nós mesmos, caindo na mesma armadilha que prendeu os fariseus? A resposta está em voltarmos constantemente às Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Não com orgulho, como se fôssemos mais sábios que todos os que vieram antes de nós, mas com humildade, reconhecendo que somos falhos, que nossas percepções podem ser distorcidas por nossos próprios interesses, por nossa cultura, por aquilo que nos é confortável. Os bereanos são um exemplo maravilhoso para nós. Em Atos 17, versículo 11, Lucas os elogia dizendo: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Perceba a combinação perfeita. Eles receberam a palavra com bom ânimo, mas não pararam por aí. Eles examinavam diariamente nas Escrituras para verificar se o que estavam ouvindo era verdade. Essa deve ser nossa postura. Não uma postura de desconfiança doentia, mas de discernimento saudável. Não importa quem esteja falando. Não importa quão respeitado seja o pregador, quão antiga seja a tradição, quão numerosos sejam os que seguem determinada prática. Se não estiver fundamentado nas Escrituras, precisamos ter a coragem de questionar. Isso nos leva a outro ponto crucial. Muitas tradições se sustentam porque as pessoas simplesmente não conhecem a Bíblia profundamente. Elas dependem do que lhes é ensinado sem nunca verificar por si mesmas. E aqui não estamos falando de rebeldia ou falta de respeito pelos líderes espirituais. Estamos falando de responsabilidade pessoal. Cada um de nós prestará contas a Deus individualmente. Não podemos simplesmente dizer que estávamos seguindo o que nos ensinaram, se nunca nos demos ao trabalho de verificar se aquilo estava correto. Jesus enfrentou esse problema constantemente. As pessoas de sua época conheciam as tradições, mas não conheciam as Escrituras, e por isso ele frequentemente os confrontava perguntando: não tendes lido?
Nunca lestes nas Escrituras? Ele estava expondo a triste realidade de que pessoas religiosas, zelosas, dedicadas, podiam estar completamente alheias ao que Deus realmente havia dito. Em Mateus 22, versículo 29, Jesus diz aos saduceus: "Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus." Essa declaração é devastadora. O erro doutrinário não vem apenas de má intenção. Ele vem da ignorância das Escrituras. E quando não conhecemos as Escrituras, também não conhecemos verdadeiramente o poder de Deus, porque é através de sua palavra que ele se revela a nós. Pense em quantas doutrinas estranhas surgiram ao longo dos séculos porque pessoas isolaram versículos de seu contexto, porque construíram teologias inteiras sobre passagens mal interpretadas, porque preferiram experiências subjetivas à revelação objetiva da palavra. Não estou dizendo que Deus não fala conosco de maneiras pessoais. Ele fala, mas tudo precisa ser testado pelas Escrituras. Tudo precisa estar em harmonia com a revelação que ele já nos deu. João nos exorta em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar significa testar, examinar, verificar. E qual é o padrão que usamos para esse teste? As Escrituras Sagradas que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, voltemos ao versículo de Marcos 7 e 13 e vejamos algumas doutrinas específicas que ele questiona. Quando Jesus diz que tradições humanas podem invalidar a palavra de Deus, ele está estabelecendo um princípio que devemos aplicar a tudo. Existem tradições sobre como devemos adorar que não têm base bíblica. Existem tradições sobre estruturas de liderança que contradizem o modelo do Novo Testamento. Existem tradições sobre rituais e cerimônias que se tornaram mais importantes do que o relacionamento genuíno com Deus. Veja o que Jesus disse à mulher samaritana em João 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito e verdade, não em formas vazias, não em tradições mortas, não em rituais que perderam seu significado. Há comunidades onde a liturgia se tornou mais importante que a vida, onde seguir o programa é mais valorizado do que seguir o espírito, onde manter as aparências é mais crucial do que ter um coração quebrantado diante de Deus. E tudo isso pode ser feito em nome da tradição, em nome de manter a ordem, em nome de preservar a identidade denominacional. Mas Jesus não se impressiona com isso. Ele olha além das formas exteriores e vê o coração. Ele sabe quando estamos verdadeiramente buscando a Deus e quando estamos simplesmente cumprindo rituais religiosos. E seu chamado continua ecoando através dos séculos. Voltem para a palavra. Deixem que ela examine vocês. Permitam que ela corrija seus caminhos. Isso não significa que devemos desprezar toda a tradição. Algumas tradições são belas expressões de fé que estão perfeitamente alinhadas com as Escrituras. Algumas práticas nos conectam com a história da Igreja de maneira significativa. O problema não é ter tradições. O problema é quando as tradições substituem ou contradizem a palavra de Deus. Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja que Paulo fala de tradições que ele mesmo ensinou, tradições baseadas na revelação apostólica. Não são invenções humanas. São práticas fundamentadas na verdade do Evangelho. A diferença está aí. Tradições que nos aproximam da verdade bíblica são valiosas. Tradições que nos afastam dela são perigosas. E cabe a cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo, fazer esse discernimento constante.
Agora, precisamos ser ainda mais práticos. Como esse versículo ignorado de Marcos 7:13 deve transformar nossa vida diária? Como ele deve mudar a forma como nos relacionamos com nossa fé, com nossa comunidade, com as Escrituras? A primeira mudança precisa acontecer em nosso coração. Precisamos desenvolver uma humildade espiritual que reconhece que podemos estar errados, que as coisas que sempre acreditamos, as práticas que sempre seguimos, podem não estar alinhadas com a vontade de Deus. Essa é uma das lições mais difíceis de aprender, especialmente para aqueles que já caminham na fé há muitos anos. Há algo em nós que resiste à mudança, que prefere a segurança do conhecido ao desconforto de reexaminar nossas crenças. Mas se queremos verdadeiramente honrar a Deus, precisamos estar dispostos a deixar que Sua palavra transforme até mesmo aquilo que consideramos mais sagrado em nossa tradição religiosa. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor significa confiar em Sua palavra mais do que em nossa própria compreensão, mais do que na tradição, mais do que naquilo que sempre fizemos. Vamos ser honestos. Existem práticas em muitas comunidades cristãs que não têm respaldo bíblico algum. Existem regras sobre vestimentas que foram criadas em contextos culturais específicos e depois transformadas em mandamentos universais. Existem proibições sobre músicas, sobre danças, sobre expressões artísticas que dizem mais sobre o conservadorismo cultural de uma época do que sobre santidade bíblica. Jesus enfrentou isso constantemente. Os fariseus tinham regras sobre o sábado que tornavam esse dia, que deveria ser de descanso e alegria, em um fardo pesado. E quando Jesus curava no sábado, quando seus discípulos colhiam espigas para comer no sábado, os religiosos se escandalizavam. Mas Jesus respondeu com uma verdade libertadora em Marcos 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você compreende o princípio? As ordenanças de Deus existem para nosso bem, não para nos aprisionar. Quando uma tradição se torna mais importante do que as pessoas, quando regras religiosas esmagam o espírito humano, ao invés de libertá-lo, algo está terrivelmente errado. Isso não é um convite para a libertinagem, não é uma desculpa para viver sem disciplina espiritual. É um chamado para entender o coração de Deus por trás de seus mandamentos. É um convite para buscar a essência da fé, ao invés de nos perdermos em formalismos que não tocam a alma. Paulo enfrentou esse mesmo desafio na igreja primitiva. Havia pessoas querendo impor a circuncisão aos gentios convertidos. Era uma tradição judaica milenar, um sinal da aliança com Abraão. Mas Paulo reconheceu que exigir isso dos gentios seria invalidar a graça de Deus. Seria dizer que a obra de Cristo na cruz não era suficiente. E por isso ele escreveu em Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Liberdade em Cristo não significa ausência de padrões. Significa que nossos padrões vêm da palavra de Deus, não de tradições humanas. Significa que buscamos agradar a Deus, não simplesmente nos conformar com expectativas culturais ou denominacionais. Pense nas implicações práticas disso. Quando você está tomando decisões sobre como viver sua fé, qual é seu primeiro recurso? Você pergunta o que a Bíblia diz ou o que sua tradição ensina? Quando está enfrentando dilemas éticos, você busca a sabedoria das Escrituras ou simplesmente faz o que sempre foi feito? Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação do entendimento acontece quando permitimos que a palavra de Deus reprograme nossa forma de pensar, quando deixamos que ela desafie nossas suposições, quando estamos abertos para mudar de direção se descobrirmos que estávamos no caminho errado. Isso tem implicações para como lemos a Bíblia. Não podemos simplesmente procurar versículos que confirmem o que já acreditamos.
Precisamos deixar que as Escrituras falem por si mesmas, mesmo quando nos desafiam, mesmo quando nos incomodam, mesmo quando contradizem o que sempre pensamos ser verdade. Tem implicações para como escolhemos nossas comunidades de fé. Devemos buscar lugares onde a palavra de Deus é ensinada fielmente, onde há liberdade para questionar respeitosamente, onde o crescimento espiritual é valorizado acima da manutenção de tradições vazias. Nem sempre é fácil encontrar esse equilíbrio, mas precisamos buscá-lo. Tem implicações para como ensinamos a próxima geração. Não podemos simplesmente passar tradições adiante sem explicar por que fazemos o que fazemos. Precisamos ensinar nossos filhos, nossos discípulos, a amarem as Escrituras, a questionarem com sabedoria, a buscarem a verdade com coragem. Precisamos dar a eles ferramentas para discernir entre o que é bíblico e o que é meramente cultural. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, Deus ordena ao seu povo: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." A palavra de Deus deve permear toda a nossa vida, toda a nossa conversa, toda a nossa rotina, não apenas as tradições religiosas, mas a própria revelação divina. Finalmente, isso tem implicações para como nos relacionamos com outros cristãos, que podem ter tradições diferentes das nossas. Se reconhecemos que tradições são humanas e falíveis, precisamos ter graça com aqueles que praticam sua fé de maneira diferente, desde que estejam fundamentados nas Escrituras. A unidade do corpo de Cristo não está em uniformidade de tradições, mas em nossa submissão comum à palavra de Deus e nossa fé em Jesus Cristo. Paulo escreveu em Romanos 14, versículos 1 a 3, sobre essas diferenças de prática entre crentes. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Há espaço para diferenças em questões secundárias, desde que o fundamento permaneça sólido. O versículo de Marcos 7 e 13 nos liberta da tirania das tradições humanas, mas também nos chama à responsabilidade de conhecer profundamente a palavra de Deus. Porque só conhecendo as Escrituras podemos discernir o que é de Deus e o que é dos homens. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, mas na verdade este é apenas o começo. O versículo de Marcos 7 e 13 não é apenas uma crítica aos fariseus de 2000 anos atrás. É um chamado permanente para cada um de nós. Um chamado para examinar nossa fé, para questionar nossas tradições, para buscar a verdade que liberta acima de tudo. Jesus veio para nos dar vida em abundância. E essa vida plena só é possível quando vivemos de acordo com a verdade, quando nossa fé está fundamentada na rocha sólida da palavra de Deus e não na areia movediça das tradições humanas. Que possamos ter coragem para deixar ir tudo aquilo que não está alinhado com as Escrituras, por mais precioso que seja para nós. Que possamos ter humildade para reconhecer quando estávamos errados e sabedoria para buscar sempre a verdade revelada por Deus. Agradeço profundamente por você ter caminhado conosco até aqui. Sua disposição para ouvir, para refletir, para questionar com honestidade, mostra um coração que verdadeiramente busca a Deus. Se este conteúdo tocou seu coração, se ele despertou perguntas importantes, se ele trouxe luz a áreas que estavam na sombra, peço que você se inscreva em nosso canal. Há muito mais a ser revelado, muitas outras verdades escondidas esperando para serem descobertas. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com aqueles que você sabe que também estão nesta busca sincera pela verdade. E nos comentários, compartilhe suas reflexões. Que tradições você já questionou? O que Deus tem revelado a você através de sua palavra? Sua história pode encorajar outros nesta jornada. Fique conosco, porque os próximos vídeos que aparecerão na sua tela continuarão desvendando mistérios das Escrituras que transformarão sua compreensão da fé. Que Deus abençoe você ricamente e que sua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Até breve.